Luz no caminho, paz no coração de todos vocês, amigos do Diálogo Espírita. Vocês já devem ter percebido que a reencarnação é um tema recorrente aqui no nosso programa. E nem poderia ser diferente, visto que, além de ser um dos princípios básicos da doutrina espírita, é algo que deveria ser lembrado por nós todos os dias, talvez em todas as horas da nossa existência. A compreensão dos fundamentos e mecanismos da reencarnação é tão importante que explica o nosso presente e determina o nosso futuro. Podemos dizer que é muito mais fácil se viver quando se sabe, nós sabemos que a reencarnação, é uma realidade e faz parte das leis divinas. A reencarnação, ou pluralidade das existências, esclarece, consola e nos fornece as energias, as forças necessárias para seguirmos sempre em frente, tanto aqui na escola oficina terrestre, como na dimensão extrafísica. No programa de hoje, da próxima semana, nós vamos abordar alguns aspectos relacionados com a nossa rotina diária. Querem ver o exemplo? O que tem a ver a reencarnação com as catástrofes, tanto as naturais como as provocadas pelo homem? A reencarnação e ecologia, a reencarnação e a dor, ou as simpatias e antipatias. Na semana que vem, nós veremos a reencarnação e as fobias, eutanásia, aborto, obsessões espirituais, a família. Então nos acompanhe hoje e não deixe de nos assistir também na próxima semana. Amigos, como nós colocamos no início, no nossa voz, nós vamos falar hoje sobre a reencarnação, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tratando com tópicos que representam ou que a gente pode segmentar, digamos assim, em relação à nossa vida, na nossa rotina diária. Eu vou passar logo aqui o primeiro tema para Mariana, também comigo aqui a Eudegéria, e nós vamos tratar hoje, na semana que vem, a gente complementa este assunto, dividimos para ficar mais didático. Então, Mariana, reencarnação, o que a reencarnação contribui para o nosso entendimento sobre Deus? Eu coloquei aqui, só para uma introdução desse tópico, ver Deus não como um ente arbitrário, cruel e que impõe sofrimentos casuais a uns e felicidade garantida previamente, com uma graça, a outros, mas um Deus perfeitamente justo, perfeito, misericordioso e sábio. Então, a reencarnação, ela é a justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bom. E jamais ele vai castigar um filho mais do que o outro, sem necessidade nenhuma, porque Deus, ele é imutável, ele não é bipolar. Um dia ele está alegre, outro dia ele está triste, então eu vou castigar esse, aquele. Não, Deus é imutável, Deus é único. E por ele ser único, imutável e justo, a reencarnação vem justamente nos oferecer oportunidades de conhecimento, de evolução e de reparação. E nós então vamos reparando os nossos equívocos e nós vamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, ele é do espírito, é individual. Então, o espírito, quando estamos aqui na Terra e que nós retornamos à pátria espiritual, todo esse conhecimento, tudo de bom ou tudo de ruim que nós fizemos, nós guardamos em nós, nós levamos em nós. Essa é a justiça de Deus. Então, para que nós possamos ressarcir os nossos enganos, nós precisamos de novas oportunidades. Daí, então, se funda, está a base de todo o amor de Deus, de toda a sua justiça e misericórdia. Outro tópico, Eudegéria, é as catástrofes naturais. As pessoas têm muita dificuldade
quem não tem o conhecimento espírita, e principalmente quem não é reencarnacionista, tem muita dificuldade para entender por que acontece catástrofes, os naturais, né, provocadas pela natureza, maremotos, terremotos, furacões, certo? Que ceifa a vida de milhares de pessoas. E então a explicação, a chave estaria na reencarnação, é isso? Nós temos nas leis, como leis divinas, né, a lei, uma delas, a lei da destruição, a lei da conservação. E nós sabemos que pela própria mutação, pelas condições, pelas transformações do planeta, muitas mudanças acontecem. E essas catástrofes naturais fazem parte dessa destruição e reconstrução para que, por intermédio das nossas ações, da nossa evolução, da nossa contribuição também como espíritos encarnados que aqui estamos no planeta Terra, nós contribuímos para essas catástrofes também, não é? Então, as catástrofes naturais, elas vêm de tempos em tempos, mas ao mesmo tempo que serve para essa transmutação, né, da mudança, muitas vezes de clima, de solo, não é? Ela também traz aí o conhecimento da ciência, porque antigamente, né, ou há tempos atrás, quando um vulcão, por exemplo, a todo instante estava em erupção, hoje nós já percebemos terremotos, maremotos que podem ser previstos com bastante antecedência. Não é? Então, é todo um conjunto, mas a reencarnação nos traz essa certeza de que essas catástrofes são necessárias para o aperfeiçoamento do globo também. E principalmente que as vítimas, eu creio que a nossa compreensão tem que se expandir nesse sentido, de perceber que as pessoas que às vezes morrem e não se consegue uma explicação lógica, sem se recorrer à reencarnação, né? Por que essas pessoas desencarnam e outras não? Por que elas são, aspas, privilegiadas? É porque de alguma maneira, em algum momento em vidas passadas, elas fizeram por onde. Então a desencarnação delas não é de graça. Tem que ter, porque a justiça divina não falha. Completando isso aí, já emendando, nós temos as chamadas catástrofes provocadas pelo homem. É um complemento disso aqui, mas só que com uma diferença, porque às vezes o agente humano, o fator humano, como é que você vê, como é que você consegue conjugar isso aí com a reencarnação? Toda pessoa que morre num edifício que desaba, por exemplo, porque o engenheiro construiu mal, está a justiça de Deus com aquelas eventuais vítimas ali? Como é que você vê rapidinho isso para nós? Então, as catástrofes, né, provocadas pelo homem, está pelo abuso, né? O abuso e a falta de conhecimento do amor, né, e da evolução. Então, quando acontece esses casos que algumas pessoas chegam a desencarnar, elas tem algumas coisas de vidas anteriores que favorecem que nessa elas estão ressarcindo. Agora, aí a gente pensa assim, puxa vida, então vai ser um círculo, porque e o engenheiro? Então, na próxima, o engenheiro também vai morrer soterrado? Não necessariamente, mas tudo é feito de forma que essa justiça e essas reparações aconteçam para que todos sejam beneficiados. Então, quando o homem ele abusa da natureza, ele abusa da sua inteligência, ele sofre as consequências que são aí esses acontecimentos, esses acidentes, né, tristes. E ele vai ter que voltar para ressarcir isso. Aí é que é a justiça. Porque numa só ele fez o errado, ele desencarna, vai embora e fica tudo por isso mesmo? Não, aí essa é a justiça. Ele vai ter a oportunidade de retornar e ressarcir, reparar o que ele causou a um grupo ou a uma cidade inteira, ou só mesmo para ele mesmo, para si mesmo. Aí entra em ação a lei de causa e efeito, né? Então não existe causa sem provocar algum efeito. Então as coisas vão se ajustando de uma reencarnação para outra realmente.
E em relação à ecologia, a gente lembra aqui, eu costumo dizer, Hilde, que nós, quando pensamos nos cuidados que nós devemos ter com a nossa casa planetária, nós devemos levar em conta, porque todo mundo fala, nós queremos deixar um mundo melhor, não só no aspecto planetário, mas social, econômico, tudo, melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, devemos nos empenhar, etc. E eu acrescento ainda o fato de que provavelmente a imensa maioria de nós temos que voltar aqui. Então, o que a gente cuidar hoje vai servir para filhos, para netos e para os bisnetos, que possivelmente seremos nós, que teremos que reencarnar. Por isso que a gente tem que cuidar bem, não é isso? Com certeza, né? Nós temos um solo que é favorável, é fértil, e aproveitando dessa fala da Mariana sobre o abuso, né? Tudo nos é propício, a natureza, o planeta nos apresenta e nos oferece tudo o que nós necessitamos. Mas, ainda imperfeitos que somos, utilizamos de forma equivocada desses recursos. E aí usamos e abusamos, sem nos preocuparmos com o que você falou, Wilson, de que nós retornaremos. Ou até mesmo nessa caminhada de pensarmos que gostaríamos de deixar um tempo, não é? Um planeta, uma casa melhor para aqueles que estão conosco, nossos filhos, nossos netos. Muitas vezes nós somos tão egoístas que nem neles pensamos. Por isso, dessa necessidade de nós cuidarmos do que o planeta Terra nos oferta. Devemos utilizar, precisamos utilizar aquilo que é necessário, sem abusar. Precisamos conservar a nossa casa planetária, cuidar e multiplicar, para que possamos aqui retornar e caminhar de uma forma mais alegre, mais feliz, aproveitando um planeta mais bonito também. E a reencarnação vai cobrar a irresponsabilidade ou o bom senso de cada um, né? A gente tem falado aqui, Mariana, seguidamente sobre a saúde, né? De como os abusos de uma vida, do corpo físico, da saúde, ela pode reaparecer numa reencarnação futura. Da mesma maneira como nos consola saber que às vezes quando nós temos problemas hoje, até algum tipo de alguma deficiência, que isso com toda certeza é proveniente de faltas cometidas, abusos da saúde cometidos em vida passada. Então, vou pedir só para você fazer algum comentáriozinho rapidinho isso aqui, porque é um tema que a gente já tem abordado aí em programas recentes. Certo. É assim, né? Nós devemos cuidar do espírito, da vida espiritual, porque é a verdadeira vida. Só que nós estamos reencarnados. Então, nós temos o dever de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, de pensar, não só porque na próxima eu posso nascer com alguma deficiência ou com alguma coisa, mas lembrando que o corpo físico é a morada do espírito, a nossa ferramenta de evolução. Então, o corpo físico é uma bênção que nós recebemos como oportunidade de evolução. E nós temos que cuidar muito bem dele. Não é sermos vaidosos, ficar cuidando apenas da aparência. Cuidar do espírito e cuidar do corpo com carinho. Evitando os vícios, principalmente aqueles que podem lesar o perispírito, né, que é o nosso corpo astral. Porque ele é a matriz do corpo físico. Então o corpo, esse veículo dessa encarnação morre, vai para o cemitério ou para o crematório, mas aquele abuso, aquele desequilíbrio energético fica com o ser, com a intimidade, com a alma, com o espírito, e vai reaparecer no próximo corpo, porque daquela matriz perispiritual vai ser feito um novo corpo. Claro, com a parte somática, celular, dada pelos pais, né? A parte genética e toda. E para fechar, nós temos esse último item aqui que eu coloquei, reencarnação e a dor, sofrimento, simpatias, antipatias também pode colocar aí, mas principalmente, Eugênia, a reencarnação que sempre frisa isso, né? Que é a explicação para as diferenças físicas, intelectuais, sociais e morais entre as pessoas, né? Como que poderia se explicar que Deus criasse pessoas tão diferentes
e às vezes seria tão injusto, algumas com oportunidades, outras não, uns saudáveis, outros não, pobres, ricos, essa coisa toda. Então esse restinho do nosso tempo aí é seu. Como iniciamos aqui a conversa falando sobre a justiça, a bondade, o amor de Deus por todas as suas criaturas. E é essa a reencarnação, é essa a afirmação dessa justiça, porque somos nós os próprios causadores das nossas dores, das nossas deficiências. Deus não cria um filho assim ou assado, um mais bonito, o outro mais feio, um com um problema físico e o outro não. Fomos nós que, através das várias existências, escolhemos os caminhos. E como Deus é a justiça, Ele nos oportuniza as reencarnações para que possamos vivenciar justamente as nossas diferenças. Então, muitas vezes, eu posso, nessa encarnação, ter uma deficiência, por exemplo, numa perna, por conta de algo que eu causei a mim mesmo, né? Por conta dos meus vícios, vícios morais e vícios que eu carrego comigo há tanto tempo, e aí trago essa oportunidade, pelo meu arrependimento, de reparar essa falta. Então, cada um de nós vem com o corpo que necessita para ampliar os seus conhecimentos, para se desenvolver e evoluir. Assim como todos os nossos talentos, cada um de nós traz em si aquilo que já aprendeu e as dificuldades que ainda apresenta para que possa, nesta vida, se melhorar. Então, repassando aqui, só para finalizar, né? Reencarnação e Deus, reencarnação e as catástrofes naturais, as provocadas pelo homem, ecologia, saúde e a dor, essas diferenças individuais de todas as pessoas. São 7 itens. Convite para vocês, já que na semana que vem nós falaremos de novo sobre a reencarnação e alguns outros itens, vocês têm um tema desse para meditar por cada dia da semana até o nosso próximo encontro. Que tal? Meditem. Se perderam, não lembraram de tudo, vão no YouTube, que lá estará o programa à disposição para vocês reverem. Grande abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras. Os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar alguma coisa da biografia de Allan Kardec e em torno do nosso tema, que é a dificuldade como meio de progresso. Que isso tem a ver, né, com Kardec? Muito. Eu não sei se vocês conhecem as obras que ele coordenou, que ele compilou, mas o que é o Espiritismo é um dos livros em que ele conta todo aquele seu início histórico, a sua dificuldade na divulgação, na formulação da nova doutrina, conta as suas viagens. E esse livro, o que é o Espiritismo, traz um resumo da doutrina espírita, uma síntese muito bem feita, e ele publicou com a intenção de orientar aqueles que estavam iniciando os seus estudos e queriam uma visão abrangente. Vale muito a pena ser estudado. Ele tem muitos aspectos que constam mais indiretamente em alguma das outras obras e traz sintética e didaticamente vários aspectos que são bem mais difíceis nas outras obras. Vale a pena estudá-lo.
O que nós temos dentro do que é o Espiritismo que se refere à dificuldade como meio de progresso? Temos um exemplo. Quando Allan Kardec tinha publicado o Livro dos Espíritos e ele fez um sucesso dentro da camada que ele atingiu, começou a ter notoriedade, começou a chamar a atenção, porque era um livro filosófico que trazia a síntese de todas as reflexões e as comunicações dos espíritos a respeito da comunicabilidade, da reencarnação, da lei de progresso e de outros temas. E ele sentiu a necessidade de publicar um jornal. E, naturalmente, ele era uma pessoa que vivia das suas aulas, dos seus trabalhos de contabilidade, não tinha grandes recursos. Ele procurou pessoas que pudessem ser sócios capitalistas daquele jornal, investissem o seu capital e possibilitassem que ele fizesse a divulgação da doutrina, atingindo mais gente, pondo as ideias para discussões abertas através do jornal. E não conseguiu ninguém. Foi a toda parte, bateu a várias portas e as pessoas não se interessaram em ajudar aquele empreendimento. Ele ficou preocupado. Pensou, da onde? Eu vou tirar os recursos para lançar um jornal e eu preciso. A doutrina nova exigia naquele momento um órgão de divulgação que atingisse o público em geral. Ele pensou, orou, recebeu uma comunicação mediúnica através de uma das médiuns jovenzinhas, a senhorita de Faux, e o Espírito de Verdade lhe disse, faça a publicação. Enfrente a dificuldade, arrisque, publique esse jornal. E ele, apesar das limitações e das dificuldades, decidiu-se a publicar sem saber de onde ia tirar recursos para os números subsequentes, com capital seu, e pouca gente sabe, com o capital investido da sua esposa, Amélie Boudet. E o jornal foi um sucesso estrondoso, os recursos chegaram, e analisando depois aquela quase desânimo que ele sentiu de início, quando não conseguia ninguém para investir no jornal, a dificuldade que ele enfrentou para lançar os primeiros números, ele viu que a dificuldade, na verdade, auxiliou no progresso da própria divulgação doutrinária. Por quê? O fato dele não ter um sócio capitalista deu-lhe liberdade para abordar no jornal os mais diversos aspectos da doutrina que surgia, para debater com liberdade total de opinião, de critério, as teses que surgiam. E se ele tivesse sócios capitalistas, esse movimento estaria muito restrito, porque ele teria que prestar contas a pessoas que gostariam, naturalmente, de ter seu investimento de volta. Esse exemplo, contado por ele mesmo no livro que é o Espiritismo, nos mostra que muitas vezes as nossas limitações, as dificuldades que tanto nos aborrecem, que nos desafiam a capacidade inventiva até, elas muitas vezes são providenciais. Elas visam a nos poupar de desgastes inúteis que a solução mais fácil traria. A bondade divina, a providência superior vela por nós quando estamos decididos a construir alguma coisa de bom. E os caminhos errados se afastam de nós em forma de dificuldades. E enfrentando esses desafios, esses espinhos, esses empecilhos, nós crescemos e a obra se torna mais segura. Então, as dificuldades que nos atingem, muitas vezes, são bênçãos disfarçadas de Deus para nos proteger de caminhos errados. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos uma questão muito interessante, que diz assim: como os espíritos se locomovem? Bem, aposto que todos vocês já pensaram sobre isso, não é mesmo? Então, eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos algumas questões e aí a gente vai trabalhar em cima dessas respostas. Está na parte que fala sobre os espíritos, no Livro dos Espíritos, a questão 89, e diz assim: os espíritos levam um tempo qualquer para atravessar o espaço? A resposta vem: sim,
mas com a rapidez do pensamento. Em seguida, a questão ela é desdobrada em questão 89A, que diz assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Eu vou ler mais duas questões para a gente conseguir pensar sobre o que o Livro dos Espíritos traz, e aí a gente tece os comentários. Na questão 90, traz assim: o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado para o local aonde quer ir? A resposta vem em seguida dizendo: ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, reparar na distância que percorre, mas essa distância também pode apagar-se completamente. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos apurada. E em seguida, a questão 91, para a gente encerrar, diz assim: a matéria constitui um obstáculo aos espíritos? A resposta vem então dizendo: não, eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Bem, aqui pelo Livro dos Espíritos, então, a gente tem duas informações importantes: que o espírito ele pode se locomover como pensamento, né? Mas depende também da evolução desse espírito. Se o espírito for bastante evoluído, moralmente falando, ele consegue como se fosse volitar, ou seja, ficar acima do chão e como se fosse voar, né? Então, a gente usa esse termo, volitação, volitar, né? Então, esse espírito consegue como flutuar, mas depende muito do seu adiantamento, porque se o espírito for muito materializado, o que acontece? Ele vai, quando desencarnado, ele vai pensar que ele precisa andar, assim como ele andava quando estava encarnado. Alguns espíritos até se rastejam, outros espíritos não vão conseguir passar pela porta, por exemplo, eles vão ficar entendendo que eles não são capazes de passar por esse obstáculo material. Aqui no Livro dos Espíritos, então, ele traz que o obstáculo material não seria um obstáculo, a princípio, para o espírito, desde que ele seja evoluído o bastante para compreender isso, né? Então, o espírito vai manter as suas características de pensamento, da força do seu pensamento, da vontade, e ele, então, vai se locomover de acordo com esse adiantamento que ele já tenha alcançado. Bem, uma coisa importante que também, quando a gente está estudando sobre esse assunto, traz assim, que o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vaidade, né, todos os defeitos, entre aspas, os defeitos morais que o espírito tem, faz com que ele fique com maior dificuldade de se movimentar numa velocidade do pensamento, como aqui traz no Livro dos Espíritos. Então, de novo, o espírito vai adquirindo essa capacidade, né? E quanto mais evoluído ele for, também ele utiliza essa capacidade para se locomover. Então, espero que tenham entendido. Procurem no Livro dos Espíritos essas respostas e continuem mandando para a gente. Muito obrigado, fiquem em paz.